Governo, vamos olhar para essa questão, um dado muito importante que avançou o Chauque, do uso da capulana na parte litoral de zona norte do país, mas também o fato de que as pessoas da zona norte, a maior parte delas, usam capulana, usam o lenço é capulana, ao contrário do que se usa aqui na zona sul do país. Faria muito sentido. E depois, além disto, será que a capulana na zona centro, norte, centro e norte do país tem o mesmo simbolismo quando a gente vai para o Lobol, por exemplo, aqui na zona sul? O capulana é imperioso que tem que estar lá. Por mais que as famílias não usem, é imperioso que tenha lá. É assim. Quando a gente fala da capulana, a gente envolve muitos fatores interessantes dentro desse assunto. Fatores espirituais, culturais, tradicionais, de identificação étnica e por aí em diante. Só que temos que perceber uma coisa. Cada tradição usa a capulana de acordo com o seu conhecimento. Mas tem teses que são lineares, que não saem daí. Por exemplo, eu me lembro de muitas avós, daqui mesmo da Zona Sul, que é uma história que muitos vão concordar comigo lá de casa, que tem baús e baús de capulanas que datam de história de 1940, 30, 50 até hoje, que são capulanas que elas só puseram uma vez. Mas se ela chega... Algumas nem usaram. Algumas não usaram, mas se você chega, diz, vovó, pensa uma capulana, ela não vai aceitar. Para ela é a mina do ouro histórico da vida dela, a riqueza, a identidade forte da feminilidade dela. Então, para dizer que a capulana tem um peso tão forte como tal, e se você apanha aquela vovó que tem esse baú cheio de capulanas, que até nega para você pegar de qualquer maneira, é de oferecer, se eu viver mais, é de oferecer a uma bisneta na data especial dela, é de oferecer a minha tetraneta nas suas ocasiões especiais e por aí em diante. E na verdade, a herança das capulanas nem tem ido muito para os filhos, vai muito mais para os netos em diante, da parte dos avós nesse caso. E ela vai saber te dizer, essa capulana data isto ano X. Essa capulana data isto ano X. É porque a capulana tem uma essência que sai já do seu sentido normal, vai para a historiologia e depois vem para o lado espiritual. Isso me lembra da ideia de que nos tempos passados, até quando os homens iam para a guerra, os homens robustos que existiam, eles não usavam calças, não haviam essas coisas. O que tinham lá? Eram capulanas e tinham as peles que eles punham por cima, dependendo das suas etnias e tudo mais. Hoje em dia, quando a gente fala sobre as mesmas capulanas, se você vai realmente, como dizia meu colega ali, vai lobolar uma pessoa sem que tenha isso, você não fez nada. Porque o homem, quando sentisse frio, digo o homem no seu ser humano normal, sentisse frio, o que ele fazia? Ele cobria a capulana. E quando ele engravidasse uma mulher, a mulher tinha que ter como se cobrir também era capulana. Então, na nossa história, com base naquilo que é a vida que a gente entende, a minha mãe sempre amarrou capulana. Quando nasceu, os meus irmãos, assim também como a mim, ela nos pôs no colo como a capulana e depois ela nos cobria como come. Acredito que a mãe dela também fez o mesmo. E nos tempos de definição, de quando ela saísse para as ruas, para poder interagir, até hoje há tradições que não permitem que uma mulher fale com pessoas estranhas sem que ela esteja de lenço. É uma cultura, é uma tradição também. Então ela podia ficar com o cabelo solto por seu marido, mas para pessoas de fora ela tinha que ter um lenço na cabeça como símbolo de respeito da sua feminilidade e também como de sinal de que ela não está disponível, ela já pertence a alguém. E são esses sinais não falados também que a capulana representava. A maneira de amarrar a capulana também podia significar a disposição de uma mulher que ainda está à procura, assim também como de uma mulher que já está comprometida. A maneira de amarrar, as cores da capulana, os desenhos da capulana já ditavam isso, que eram expressões não faladas, mas que estavam lá para poder sinalizar isso. Mas que isso tudo acontecia a partir de uma certa idade para diante, não é? Que é a partir da fase em que a pessoa já começava a entrar em certo estágio para poder assim ser. Agora, já nos homens, quando o homem crescesse já preparado para as guerras, é quando ele já enfrentava. Para os homens também há capulanas que significam o estado de um guerreiro sólido e preparado para poder lutar pela sua tribo. É assim como as coisas estão. Agora, no lobolo também, a coisa funciona assim.
Se eu vou lobolar, tem que ter um garrafão de vinho. O garrafão de vinho representa o sangue dos que já caíram atrás. Por essa razão tem que ser tinto. E depois vamos pôr aquelas capulanas todas, mucume, vembas e tudo mais. E naquela altura gostavam daquelas capulanas escorregadias, não essas que nós temos agora, esqueci-me do nome. Como é que chamavam aquelas capulanas escorregadias nos tempos, aqueles lenços escorregadios? Já não lembro, se eu vou me lembrar também, daqui a pouco vou falar. Então tem que ter essas coisas que representam não só um estado de respeito aos vivos, também aos que já caíram lá atrás. É daí que tem que ter o garrafão de vinho, tem que ter o vinho branco, que já é de paz. A capulana branca, em cima de tudo aquilo, é sinal de que haverá paz dentro das duas famílias que estão a se unirem naquela altura, naquela cerimônia do lubulo, porque envolve a tradição, mistura de culturas de um lado e do outro. Machangana que casa Machangana com aspecto X, Machangana que casa Machangana com Maronga no aspecto X. Então, tudo aquilo, aqueles dinheiros que trazem os novos membros da família, nesse caso os compadres, tinham que ser impostos em cima de uma capulana branca, e cada nota que lá estivesse tinha que ter uma moeda, porque a moeda foi a origem do uso do dinheiro. Então, ali respeita-se a atualidade e a antiguidade. Não é só uma coisa simplesmente de pessoas lá vivas. Então, cada dinheiro que você vai pôr em nota tem que ter lá uma moeda, tem que ter lá um rapé e tem que ter o vinho branco. O vinho branco acompanha a nova vida que vai ao encontro da capulana branca, que é a paz que as pessoas vão de ter. Infelizmente, hoje em dia, quando se fala disso, dizem que são processos de transição, troca de demônios para oferendas, o que é muito errado. Na verdade, a tradição sempre funcionou assim, mesmo sem muita intervenção. Hoje em dia, quando você fala de ir lobolar, diz que ela tem que levar um vinho, tem que levar uma capulana. Epa, você está a buscar um espírito. Mas mesmo nos tempos de guerra, quando os homens se rendessem nas guerras, eles levantavam uma bandeira. Qual era a cor da bandeira? Branco, acho que é preta. Era branca. Sinal de que eu já rendi, quero paz. Então, como é que uma capulana branca, dentro desse sentido do bolo, pode ser uma capulana de transição de maus espíritos? Está a ver como a história funciona no sentido meio errado? Então, era assim como as coisas eram feitas. Então, explico assim para poder se perceber o porquê do vinho vermelho, do vinho tinto nesse caso, o porquê do vinho, daquilo da bebida quente também está lá, porque era a bebida que muitos homens naquela altura, quando tivessem guerras e tudo mais, e todos nós temos uma parte dessa história, bebiam para poder fortalecer os seus corpos, não é? Então tem que ter essas bebidas todas lá, e cada coisa tem o seu significado. As moedas é porque, na verdade, na vida, no princípio desde os tempos, o que sempre existiram foram moedas. A nota veio encontrar a moeda em cima. Então, para acompanhar a atualidade, tem que se juntar a história do passado, a história atual e respeitar os princípios das duas famílias, para que a coisa possa lá funcionar.